A Web Rádio Estação da Luz, aqui de Natal, apresentou um programa simplesmente imperdível. Nós vamos falar do programa na sequência, dialogando com Allan Kardec. Mas antes, nós queremos lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é reunirmos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas. As obras da codificação, textos, entrevistas, palestras, obras suplementares e as programações das web rádios Estação da Luz e Espírita de Natal e da web rádio Cristo Consolador. Por isso você vai encontrar aqui na página Estação da Luz e Espírita um acervo que atenda às suas necessidades. Estudo, pesquisa, lazer, sem fins lucrativos. O objetivo é esse, é divulgar a doutrina espírita. E aí convidamos você para mais esse programa. Programa Espírita, dialogando com Allan Kardec, esmiuçando textos desconhecidos, Viagem Espírita de 1862, com a apresentação de Enzo Albana, de Lagoa Nova, aqui no Rio Grande do Norte, Alvanira de Jesus, Vera Lúcia, Roselane Langer, Meire, Adorinã e Amarilgava, todos do Paraná, e Adalberto Prado, do Japão, transmissão da web rádio Estação da Luz. Bom, programa simplesmente imperdível, e aí nós vamos ao programa agora, agradecendo mais uma vez a sua companhia. Muito obrigado mesmo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos, casal maravilhoso. Sentimos a falta de vocês, né? E que Deus nos abençoe a todos. Estamos aqui, Web Rádio Estação da Luz, para mais um programa Dialogando com Kardec. Estamos esmiuçando o livro Viagem Espírita de 1862 e outras viagens de Allan Kardec. E eu gostaria de passar, né, a palavra para esse casal maravilhoso para cumprimentar os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos. Obrigada. Olá, queridos amigos, queridos ouvintes. É um prazer que retornamos a esta casa, depois de algum dia de folga. Muito contente. Boa noite, meus amados irmãos que estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo casal maravilhoso, mas nós não somos maravilhosos são vocês, viu? Vocês que são maravilhosos, e a gente sente muita falta. Boa noite para todos que estão aqui, e que tudo aquilo que nós formos estudar esta noite possa ficar inesquecivelmente dentro do nosso coração, né? Que são sempre as mensagens do Espiritismo, são mensagens muito agradáveis, muito dulcificantes. Vera, por favor, seus cumprimentos aos nossos ouvintes.
Boa noite a todos, os ouvintes, os participantes, né? A Vanira, a Dorinã, Dona Meire, a Mauri, não sei mais quem está aí, né? Que a gente possa ter uma noite com muita iluminação de Deus, de Jesus, para que a gente possa ter mais um aprendizado maravilhoso. Muito obrigada, Vera. E assim, ó, gente, o seu Mauri está com um probleminha para entrar, né? E a nossa amiga Roselane entra sempre um pouco mais tarde, né? O seu Adalberto hoje está trabalhando, também não poderá participar conosco, mas o seu Mauri disse que daqui a pouco ele já entra. A Rosângela também está ocupadíssima hoje com reunião de síndico, como é que é? Assembleia de síndico e tal, né? No local onde ela reside, né? Então, ficou para nós levarmos esse trabalho. Mas, com a espiritualidade amiga nos apoiando, isso não será nenhum problema, né? Então, como eu não combinei com vocês, eu separei um trechinho do Evangelho, ou vocês estão com o Evangelho aí que pode acessar um trecho? Estamos, sim. Ah, que bom, então. Então, um trechinho do Evangelho e a prece para nós, por favor. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. E aquele que disser ao seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, 21 e 22. Vamos então agradecer ao nosso Pai Celestial e ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores que sempre estão nos assessorando, conversando conosco. Muito obrigado, bons amigos. Agradecemos profundamente tanto auxílio que recebemos do mundo espiritual. Que nós possamos atender esses pedidos, esses chamados maravilhosos, cheios de amor, a fim de que, caminhando lado a lado, possamos nos tornar espíritos melhores do que somos hoje. Agradecemos ao Pai pela nossa vida, pelo nosso lar, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Agradecemos ainda, Senhor, pelo alimento que nos dás todos os dias, pela roupa que nos veste, pela vista, pela visão que possuímos, por tudo que nos nutrimos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Gratidão, meu bem. Então, queridos, né, uma boa noite às pessoas que já estão nos acompanhando, a Solange Mendes, a Doris Mariana, o senhor Paulo César, né? E nas semanas, nós já estamos assim finalizando o segundo discurso de Allan Kardec, onde ele discursa para os espíritas de Lyon e Bordeaux, e nos seus discursos ele fala da doutrina e como o espiritismo por si só se sustenta, pois se apoia nos fatos, e que o materialismo deveria, né, mostrar provas ainda mais palpáveis para contestar os fundamentos da doutrina. Diz também que o próprio mundo invisível que vem revelar-se a nós e provar que existe, que não existem determinadas regiões do espaço inacessíveis, mesmo ao pensamento, mas aqui ao nosso lado, que nos cerca
e que vivemos no meio deles. Então, ele diz que os espíritos estão sempre à nossa volta, sabe? Diz também que o espiritismo agrada porque coloca 6 pontos do porquê ele agrada, e são esses pontos que nós vamos analisar hoje, né? E hoje, o seu Amorim ainda está avisando ali que está tendo dificuldade de entrar. Por que ele agrada? Então, ele começa o primeiro trecho do texto assim: um adversário asseverou em um certo jornal que o espiritismo é cheio de seduções. Então, se o espiritismo é cheio de seduções, é porque ele agrada, né? Porque ele seduz, e o que seduz agrada, né? Ele não podia, malgrado, né? Coitado desse jornalista, né? Malgrado seu, fazer maior elogio à doutrina, condenando-se, ao mesmo tempo, de maneira mais peremptória. Dizer que uma coisa é sedutora é dizer que agrada. Ora, eis aqui um grande segredo da propagação do espiritismo, que então lhe opõe algo de mais sedutor para suplantá-lo. Se não o fazem, é que não tem nada de melhor a oferecer. Então, por que ele agrada? É muito fácil dizê-lo. Daí ele agrada porque satisfaz a aspiração instintiva do homem quanto ao futuro. Eu vou fazer um pequeno comentário e já vou passar para você, sabe? Então, algumas almas despertas ao dizem, né? Ao morrer tudo acaba. Quando elas são almas despertas, para elas não satisfaz isso, ao morrer tudo acaba. E o homem, por instinto, não crê nesse postulado materialista. Então, morrer tudo acaba é um postulado materialista, né? E, ao contrário, ele crê na criação e no Criador. E essa crença, para ele, não combina com a finitude da vida nos limites do caixão, né? Porque mesmo o homem mais ignorante, né, mais primitivo, ele sabia que alguma coisa, além do que ele conhecia ao seu redor, existia para poder ele estar ali, e para poder as coisas amanhecer e anoitecer, e para poder chover e fazer sol, né? Então, ele sabia essas coisas, embora não entendesse, acreditava ao Criador, a alguém ou alguma coisa, né? Essas situações. E o Espiritismo confere um alento quando se apoia nos ensinos de Cristo Jesus, né? E na sua obediência a Deus Pai, e no reino de Deus que ele veio construir aqui na Terra. Qual é o reino de Deus que ele veio construir aqui na Terra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o reino que Cristo veio construir na Terra, para o qual nós estamos, para o qual Kardec fez uma grande contribuição e que nós estamos desvelando, tirando o véu desses conhecimentos que Kardec, através dos espíritos, nos trouxe, tá bom? Então, eu vou passar primeiro para o casal lá, né, para fazerem as suas considerações, né, sobre por que satisfaz a aspiração instintiva do homem sobre o futuro. Esse jornalista, né, coitado, ele não foi feliz para ele, né? Porque ele acabou ajudando o espiritismo, que pelo jeito ele é bem materialista, né? E dizendo que o espiritismo é sedutor. E as pessoas que não conheciam ficaram assim com muita vontade de saber por que é sedutor, então eu quero saber o que é, né? Como diz, por que é sedutor? Né? Então, é uma doutrina realmente, né, sedutora, se nós formos ver. Porque quantas maravilhas que ela ensina. E quanto mais a gente estuda, mais elevados nós ficamos
né, por ela, por esses conhecimentos, né, que são profundos. Isso aqui, como ele diz aqui, ó, ora, eis aqui a maneira mais peremptória, quer dizer, definitiva, decisiva, né, de afirmar que o Espiritismo era valia a pena, né, estudar o Espiritismo. E, como a Alvanira falou, e está escrito aqui, né? Dizer que uma coisa é sedutora é dizer que ela agrada muito. Então, se agrada, vamos aprender, vamos estudar. E aí foi uma revanche de pessoas querendo saber que sedução que era essa, né? E se não o fazem, é que não tem nada de melhor a oferecer. Por que ele agrada? Agora, veja bem, né? A ideia materialista é uma ideia muito pobre, né? Como o Dr. Bezerra de Menezes, quando ele foi defrontado por aquele personagem que desafiou o Dr. Bezerra e que desse uma explicação lógica, o Dr. Bezerra ficou quieto, esperando, né? Acho que os pensamentos fluírem, e daí ele começou a explicar, né? Que ele gostaria de ver quantas lágrimas o materialismo enxugou, quantas pessoas ele livrou do suicídio, né? E assim ele vai fazendo aquelas questões irrefutáveis, né? Então, eu acho que até aí que nós lemos, né, Alvanira? Daí ele pergunta assim: por que o Espiritismo agrada? Porque satisfaz a aspiração instintiva do homem quanto ao futuro. Porque como que é difícil nós vermos sem saber o que vai acontecer para nós no futuro, né? Poxa, mas é tão bom a gente saber como que é aprazível para nós sabermos que depois dessa morte física, nós vamos ter uma vida, né? Uma vida eterna, onde nós vamos cada vez mais progredir na vinda, né, para esta Terra e ida e em outros planetas, né? E a volta para o mundo espiritual. Como que isso é compensador? Como que esse sentimento traz uma alegria para o nosso coração, né? Até uma criança fica feliz de saber que ela não vai morrer, né? Que ela é só o corpo e que nós não somos o corpo, nós somos a inteligência, né? Então, isso o Espiritismo nos traz de bom, né? Maravilhoso de saber. É isso que eu tinha que falar. Vera Lúcia, suas considerações? Por favor. Então, hoje eu fiz que nem o Adalberto, né? Fiz uma colinha aqui. Muito bom. Só que eu deixo por minha voz aqui também, Alvanira, que a minha colinha não vai funcionar se eu não tiver uma secretária aqui que lê para mim. Mas, iniciando ali pela questão da sedução, que vocês já falaram tão bem, né? Eu fui estudar um pouquinho, peguei a Gênese, né, para estudar, para poder contribuir da melhor forma possível aqui com as nossas reflexões. E no item 44 da Gênese, ele vai falar por que o Espiritismo é tão sedutor, como vocês já colocaram. E ele fala da consolação dos mais aflitos, dos mais sofridos, dos mais que estão em processo de sofrimento. Então, eu penso, aquele velho ditado, né? Ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. E nós, a maioria das vezes, aprendemos pela dor. Então, às vezes, no sofrimento com uma enfermidade, um sofrimento relacionado a questões materiais, não do corpo, mas de questões financeiras mesmo e tantas outras, até de depressão, de
como a dona Meire falou, do suicídio, os homens eles não conseguem, não é na vida material, nas explicações científicas que eles vão conseguir encontrar aquele alívio ou aquela esperança de uma mudança futura. E vem o Espiritismo demonstrando que o valor maior não é nessas condições da vida material concreta que nós estamos vivendo, mas sim uma razão maior para esse viver, né, que vai para além das nossas questões visíveis da vida terrena, né? E, em seguida, a questão do que satisfaz os nossos instintivos, né? Eu fiquei pensando sobre isso e fui pesquisar um pouquinho sobre a questão de como que estava a ciência relacionada à questão da vida eterna. Né? Tanto que eu escrevi lá no Google ciência e eternidade. E veio uma pesquisa muito interessante. É uma pesquisa que tem algumas empresas trilionárias, né, no planeta Terra, que acabam financiando essas pesquisas. E chegam à conclusão que o processo do envelhecimento ele se dá por conta, claro, do desgaste biológico do nosso corpo. Né? As nossas células, algumas já não se reproduzem mais, como os nossos neurônios, que a partir dos 30 anos começam a morrer e não existe substituição de neurônio. Né? O neurônio ele não se regenera como se regenera células da pele, por exemplo. E outras células internas do nosso organismo também vão tendo desgastes. Até conversando hoje com uma amiga minha, que eu tenho uma tia que o rim parou de funcionar, ela está com 90 anos. Um rim parou de funcionar sem motivo, os médicos estão buscando o porquê que o rim parou de funcionar, e o outro rim ela descobriu que está com câncer. Né? Então ela começou a fazer hemodiálise, e eu estava conversando com uma amiga hoje, que é bióloga também, daí ela falou, Vera, é questão de desgaste do organismo às vezes, né? Às vezes o órgão, ele deu toda a energia dele já durante a vida e chegou nos 90 anos, o que aquele órgão tinha que funcionar, funcionou e parou de funcionar. Né? Então, esse desgaste que o corpo vai tendo. E as pesquisas vão justamente nessa linha, né, de raciocínio. Eles vão buscar mecanismos para que o corpo deixe de envelhecer. Até citou aqueles casos de pessoas que pagaram para o congelamento para poder, daqui não sei quantos anos, né, tem um nome específico esse congelamento, ver se quando eles voltam a ciência já evoluiu o suficiente para curar eles do que eles estavam acometidos. E os próprios pesquisadores, eles acabam fazendo questionamentos em termos éticos de desenvolvimento de ciências dessa natureza e colocam uma questão que é muito interessante. Ele falou assim, mesmo que o homem consiga viver 1000 anos, qual vai ser o objetivo do homem conseguir viver 1000 anos? Qual o sentido da vida? Se em 1000 anos talvez ele já tenha conseguido atingir todos os objetivos terrestres. Terrestres é o que estou colocando no termo, né? Não tinha na reportagem. Mas é aí que eu quero chegar.
né? Por mais que o homem consiga viver milhares de anos na vida terrena, que ele chegue a um patamar de ciência, né, que viva aí 100 séculos, ele ainda não vai ter o sentido real da vida, que é a doutrina de Deus, que é a vida que se prorroga depois da desencarnação, né? Depois que nós sairmos daqui. Porque o homem ainda vai, talvez, né, ele ainda esteja amarrado, centrando a sua vida nos valores materiais e não nos valores da moral cristã, da moral de Deus. Não pode, talvez, não consiga chegar a esse patamar, né? Então, por mais que o homem consiga prorrogar a vida, se ele não enxergar o verdadeiro sentido da vida para o homem na Terra, ele ainda não alcançou o objetivo fim, que é nosso desenvolvimento moral, em termos de homem eterno. Eu acho que, por enquanto, é isso, Alvanir, e conforme você vai acrescentando os outros tópicos, a gente continua contribuindo. Muito bom, Vera. A dona Meire parece que tem alguma colocação em cima do que a Vera falou? O homem pensar que em 1000 anos, né, ele possa já saber tudo, né? Eu já ouvi gente falar assim, olha, 3 reencarnações, a gente já está bem. Pessoas que chegaram no centro, sabe, na casa espírita, né? Como que o homem está enganado a esse respeito, que ele poderá saber tudo, já ciência evoluída, o que mais para descobrir, né? Me dá licença de eu contar uma experiência, porque eu nunca tinha andado de avião. E então fomos a Cuiabá de avião. Daí eu pensei que eu ia sentir muito medo, mas porque eu tenho medo de altura e tal. Quando o avião decolou, que ele começou a subir, eu comecei a chorar de agradecimento a Deus, sabe? E até agora, quando eu falo, eu fico emocionada. Como que o Senhor faz uma coisa dessas para nós, meu paizinho? Que coisa mais linda, né? A lei, olha, o avião fica em cima, voando. Aí ele passa as nuvens. E daí você olha aquelas nuvens, cada uma com o seu formato, aquela fumaça, aquelas nuvens. Eu fiquei deslumbrada. Eu chorei tanto de emoção que meus olhos incharam, ficaram ardidos de tanto chorar, e eu não parava de agradecer, de ver aquela maravilha, sabe, eu fiquei deslumbrada. Imagina quem somos nós para dizer, né? Já conheci, já estudei muito, já sei muito, já enriqueci, né? E nós não criamos nada. Deus que criou tudo, ele sim sabe, né? Ele inspira o homem. Por trás de tudo isso, dessa maravilha, existe essa inteligência infinita que permite que tudo isso aconteça, que impulsiona tudo isso. Como o homem pode ser materialista? Como o homem pode pensar que ele é autossuficiente? Né? Era isso que eu queria colocar. A Vera falou muito bem. Uhum. Eu não podia ouvir muito bem, viu, Vera? Talvez a Vera tenha que ficar um pouquinho mais próximo, pôr um microfone mais próximo um pouquinho, porque fica um pouco baixo por vezes a sua voz, querida. Então, vamos ao segundo questionamento, né, que Kardec coloca aqui no livro, sobre... Alvanira, agora ficou melhor?
Ficou bem melhor, bem mais alto. Antes que você entre no segundo ponto, a dona Miri falou do avião, né? Sim, pode correr. E vocês falaram de que, por mais que o homem não tenha percepção, ele, no fundinho, ele sabe da existência divina. Sim. Aí eu queria contar uma historinha bem rapidinho. Por favor, fica à vontade. Obrigada. Se ficar abaixo, vocês me avisem, por favor. E é verdade, é um fato verídico. 3 colegas nossos estavam no avião, e desses 3 colegas, 2 se diziam ateus. Eles estavam voltando de Curitiba para Cascavel. E na metade do caminho, eles pegaram uma tempestade muito feia. E o avião começou a ter muita baixos e altos, né? Pega aquele vácuo que sobe, desce e tripidando demais. E aí dos tripulantes, que é religiosa, pegou o terço e começou a rezar, pedindo para Deus proteger e que eles conseguissem chegar ao final da viagem. Quando ela viu, estavam os outros 2 que se diziam ateu rezando junto com ela. Olha só. Isso é verídico, é uma história verídica que aconteceu com algumas pessoas aqui em Cascavel. Então, o homem isso sempre demonstra bem, né? O homem sempre questionou esse tipo de coisa, mas ele também sempre teve a certeza que alguém ou alguma coisa maior do que tudo, maior do que até da nossa compreensão, mesmo que usemos para isso a inteligência, tinha que existir para que possamos ter a vida que temos aqui. E também ele começou a entender que estamos numa situação de temos que estudar, temos que investigar, afinal de contas, como disse nossa colega hoje, a vida é só uma, mas o volume de existências, de experiências para o crescimento nesta vida, né, porque a vida é a mesma, é alguma coisa de muito grande, né? Então, o homem sempre soube dar existência de algo maior e que ele não conseguia entender. Depois de Jesus Cristo, né? É claro que houveram outros profetas antes também, e daí tem que entrar no lado histórico da existência humana sobre a face da Terra, né? E eu não tenho essa condição, mas o professor vem aí semana que vem, daí ele conta tudo para nós. Daí o homem então o nosso marco é Jesus. O nosso marco, Jesus daí veio e disse para todos nós, porque o homem estava vivendo num materialismo, numa situação muito difícil, onde não se respeitavam nem as próprias mães, né? Porque o homem não existe do nada. Ele sempre foi gerado num útero feminino, né? E eles não entendiam bem isso. Então, naquela época, eles estavam assim, com muita dificuldade de respeitar ao próximo, de entender, e alguns deles sabiam que alguém ou alguma coisa viria, que o prometido chegaria à Terra e iria mudar a vida deles. E daí veio Jesus e ensinou amor, né? Mas nós ainda não aprendemos bem isso, houve necessidade, houve, é claro, uma evolução bastante grande, houve um crescimento, né, entre as pessoas, um desenvolvimento como um todo da humanidade, né? Chegamos a situações assim, bastante interessantes, mas precisava mais um pouco. Daí vem Kardec, com os seus contatos com o mundo espiritual, que ele chamou assim, né? Com o mundo espiritual, e nos traz a codificação do espiritismo, e nos traz essa maravilha de conhecimento sobre o que é a nossa vida. A nossa vida a nossa vida terrana é um estágio, é uma escola onde estamos aqui para aprender todas aquelas virtudes que deixamos de aprender em outras existências, né?
e estamos aqui para aprender agora. E olha que felicidade, temos a possibilidade de estudar mais profundamente isso, né? Então, vamos lá, a segunda questão que ele diz com o Espiritismo, que ele trouxe para nós, ele diz assim, que o Espiritismo agrada porque apresenta o futuro sobre um aspecto que a razão pode admitir. Aí nós temos que pensar na racionalidade, onde é fundamentado o Espiritismo, né? E nas evidências que todos conseguimos concordar com elas, porque uma vez que somos inteligentes, que a inteligência já se desenvolveu bastante na humanidade, né? Daí somos racionais, e sendo racionais temos que aceitar o que nos é colocado, né? Então, lá na introdução do item 7 do Livro dos Espíritos, diz assim: as ciências comuns se apoiam nas propriedades da matéria, que pode ser manipulada à vontade, porém os fenômenos espíritas se apoiam na ação das inteligências que possuem vontade própria e que a cada instante nos provam que não aceitam serem manipulados, nem ficar à disposição dos nossos caprichos. Nós não podemos, no Espiritismo agrada por causa dessas coisas. Nós conseguimos ver a coisa de forma racional. E os espíritos nos ajudaram, não permitindo que a gente, né, os utilizasse a nosso bel prazer. Que eles têm vontade própria, que eles têm inteligência, é claro que os bons espíritos, e aí nós não estamos falando daqueles que querem só enganar, né, e zombar das pessoas. Nós estamos falando dos bons espíritos que querem o nosso bem, o nosso crescimento, sabe? Então, os bons espíritos sempre nos levam a pensar com a inteligência através da razão, tá? Dona Meire, quer falar alguma coisa, por favor? Aqui ele diz, porque apresenta o futuro sob um aspecto que a razão pode admitir. Pois bem, a pessoa que... Ele só dizer as boas-vindas, seu Amaury, seja bem-vindo. Daqui a pouco já passamos a palavra para o senhor, tá? Pode continuar, meu bem. Tá. Então, vejamos que a pessoa que não crê na vida futura, parece que ela leva a vida dela até como se fosse uma estrada, e lá na frente tem um stop, e acabou. É um frio que desce na alma. É um medo do nada. É um receio. Eu só vou viver agora, e depois acabou. Eu vou apodrecer no pó da terra. Não é verdade? Porque não acredita em nada, não acredita no espírito. Então dá aquele frio, aquele gelo. Mas o espiritismo, veja como que ele é consolador. Ele vem nos mostrar, ele vem provar para nós, porque ele prova, né? Então tem certas pessoas que falam, eu não acredito. Então, me prova por que você não acredita, me dê uma explicação. Eu sou capaz de falar para você, de acordo com o que o Espiritismo eu aprendi com o Espiritismo, eu sou capaz de dizer para você que existe um futuro convincente, que dá para que qualquer pessoa que estuda, ela vai ver que a razão dela, como diz aqui, admite aquela ideia, porque ela é muito lógica. O Espiritismo é a doutrina da lógica. Nós não podemos fugir disso. Ele é lógico. Ele fala que é, mas ele explica por que é daquela forma. Ele não fala assim, é assim porque é assim, é incontestável e acabou. Não se discute. Não, não é isso que ele faz. Ele explica que é e mostra o porquê. E a pessoa não tem como debater aquela ideia.
A ideia do espiritismo, só se a pessoa tiver mesmo com uma pedra na mão, uma pedra em cada mão, que ela pôs na cabeça que ela não vai aceitar, mesmo que haja lógica e fundamento, ela não vai aceitar, né? Ela vai ficar sempre daquele jeito mesmo, né, na sua ignorância. Mas, se ela quiser aprender, ela vai admitir que realmente é uma verdade. Não tem por onde escapar, né? Então, isso que é a minha colaboração. Então, seu Amaury, seus cumprimentos aos nossos ouvintes, por favor, depois a gente já passa para você, Vera. Tá? Boa noite a todos. Então, existem duas palavras nisso tudo que a gente está estudando hoje, que são chave no meu entendimento. Uma delas é futuro e a outra é instinto. Existe sim essa coisa em nós de buscar sempre avançar. E em qualquer fase da evolução que a gente esteja, suscita sempre avançar. Mesmo que a gente seja descrente, né, totalmente ateu, ou tenha só um pouco de crença, tenha lá suas desconfianças, em que fase for, a gente tem sempre esse instinto presente de que algo nos puxa, né, suscita o avanço. E como eu estava ouvindo pelo YouTube, a Alvanira fez o comentário no início, de que aquilo que suscitava o materialismo, né, lembrando que para nós não existiria futuro, o presente é que interessava. E o Espiritismo firmou exatamente o contrário, de que o presente é alguma coisa, mas o futuro é que é tudo. Então, essa palavra que nos coloca sempre confiantes de que a evolução está acontecendo, ela vai acontecer. No estágio em que a gente estiver, ela vai descortinar um novo futuro, novos horizontes vão surgir. Então, é dessa forma que a gente percebe que o Espiritismo, né, nessa tratativa que Kardec dá, nessa fase da viagem, que, aliás, hoje acabei perdendo o trem, né, por essas tais coisas, essas maravilhas da tecnologia, veio um recado novo na minha telinha. Aí apareceu uma alma, um espírito protetor, que deu aquela orientação de grande profundidade tecnológica, né? Falou, desliga o computador e liga de novo. E foi igual àquela missão a Marte, né? Que aquele carrinho não andava, depois de ter aterrissado no solo de Marte, alguém deu a seguinte ideia, né? Desliga e liga de novo. Foi assim que eu fiz, e eu estava aqui aflito, né, para ouvir o que vocês tinham para dizer. Mas, enfim, as tratativas que esse assunto de hoje tem trazendo é bem nessa direção. O futuro é aquilo que nos aguarda, né? É exatamente onde depositamos as nossas fichas todas, e é nesse aspecto que a doutrina começa a se mostrar consoladora, né, Adorina? Porque tem sempre essa coisa instintiva de que devemos continuar laborando, devemos continuar tentando, né? E essa busca sem cessar, essa busca instintiva, né? Essa confiança no porvir. E não vamos nem falar, por enquanto, do sem número de argumentos que nos dão a convicção de que é exatamente nessa condição futura que a gente vai encontrar todo o alento de que necessitamos. Então, é dessa forma que eu vou aqui de leve, chegando, né, para entender a atmosfera em que vocês estão aí tratando as coisas. É uma boa noite, é uma alegria estar com vocês. Muito obrigado por me permitirem fazer essa reflexão em voz alta.
Nós é que agradecemos a sua participação, senhor Mauri, sempre muito fundamentada. Muito obrigada. Vera, por favor. Então, sobre o aspecto da razão, por que se apresenta o futuro? Como se apresenta o futuro? Estou indo lá. Estou chegando ali na minha colinha, tá? O que eu busquei, né? Uhum. Aqui, achei. Porque apresenta o futuro. Fui lá na Gênese, né? Hoje eu busquei na Gênese, não tenho os conhecimentos e leituras tão profundos como vocês todos já possuem, então eu tenho que estar buscando ali para poder estar contribuindo. E encontrei na Gênese um trecho que Allan Kardec vai falar de Jesus, de quando ele veio, né? Então, a fé no futuro, a questão da razão, ele vai expor o quanto Jesus veio naquele período que você estava se reportando, Alvanira, que era um momento em que os homens ainda eram uma forma de vivência muito mais selvagem em termos de desenvolvimento. Voltou a ficar baixinho sua voz. Tá, e agora? Agora melhorou. Acho que eu começo a falar e vou baixando. Como você estava falando, né, do período em que Jesus viveu e alguns séculos depois, até nós chegarmos à atual sociedade contemporânea, os homens eles tinham um padrão, uma organização social muito mais selvagem que nós temos hoje. E não tinha essa capacidade de acesso a escritos, a escritura, como nós temos hoje também. E o texto me chamou a atenção porque Jesus veio, passou por em 3 anos, passou por tantos desafios, tantas perseguições, tantas dificuldades, e ele conseguiu, né, ao fim, ele conseguiu fazer com que a doutrina perdurasse. Então, o que tem nessa razão da doutrina que ela consegue ultrapassar séculos e séculos, né? Qual é o significado dela que ela consegue vencer os séculos, consegue vencer as condições mais adversas que o homem enfrenta na materialidade. E que o homem, por seu fim último, eles vão encontrando esse caminho, essa doutrina que traz eles a luz, traz eles a vida verdadeira, que é a vida eterna. Porque a crença ao futuro está ligada à vida eterna, está ligada que nós somos apenas uns passageiros aprendendo, né, nos desenvolvendo. Eu achei muito belo, sabe? Porque tem a questão, né, que daí vem o Allan Kardec, que traz todo um conhecimento e que Jesus deixa claro que naquela época se ele falava por metáforas, era porque o homem ainda não tinha condição de ter determinados acessos a determinados conhecimentos, porque a sociedade não compreenderia, mas que futuramente viria um consolador, viria uma teoria, um esclarecimento no momento em que o homem tivesse a maturidade para. Aí vem Allan Kardec e deixa essa obra maravilhosa para que a gente possa compreender um pouquinho mais. E eu acredito que essa compreensão, esse um pouquinho mais, é dentro da perspectiva que a nossa maturidade do homem contemporâneo tem condições de se apropriar.
E aí vem tantos outros servidores de Deus fazendo transcrições que vão trazendo exemplos, esclarecimentos, para que a gente possa realmente mergulhar nessa teoria e compreendê-la de fato, né, como uma teoria com evidências inquestionáveis, né, com evidências que nenhuma outra ciência consegue encontrar uma falhinha, encontrar um fio da meada que não tenha uma continuidade, né? Então, essa razão, né, e essa questão do futuro, ela está vinculada a isso que vocês já falaram da ciência, que o Allan Kardec desenvolveu de forma positiva, de forma inquestionável, e que se a gente pega, eu falei isso em outro momento do programa, né, que em outro dia, que se a gente pega a obra de Allan Kardec, ela está extremamente alinhada. Todos os escritos dele são extremamente alinhados. Então, é uma convergência fantástica. E aí, na Gênese, ele ainda traz mais uma questãozinha ali que eu achei bem bacana, bem interessante, mas que eu vou deixar para falar mais adiante. Por enquanto é isso, Alvanira. Obrigada, Vera. Estamos aí recebendo os parabéns do senhor Vicente Oliveira pela abordagem dos princípios da doutrina espírita com fundamentos na metodologia elaborada por Allan Kardec. Muito obrigada a sua participação, senhor Vicente. Ana Paula Lira, Iraci Schultz, senhor Paulo César, Doris Mariana e Solange Mendes. Muito obrigada por estarem conosco e aguardamos que vocês estejam outras vezes. Iraci, lá do Rio Grande do Sul, muito obrigada. Então, vamos continuar. Nós vamos para a terceira questão e daí nós vamos começar pelo senhor, seu Amaury, tá? E a terceira questão diz assim: por que a certeza da vida futura faz com que o homem sofra sem se queixar das misérias da vida presente? Eu já faço a minha contribuição. Sabendo ser imortal, poderá colher as boas ações aqui praticadas e elevar-se na escala evolutiva. Com isso, lhe dá perspectiva de crescimento moral adequado ou em consonância com o que Jesus veio ensinar na Terra, o amor entre os seres, né? Então, essa certeza da vida futura e sem se queixar das misérias da vida presente, né? Foi o que Jesus nos trouxe, o amor entre todos. Ok, seu Amaury? Então, esse aspecto é um dos mais centrais da doutrina espírita, no seu aspecto consolador, e é aquilo que a razão prende a nossa atenção, nos permite essa fé raciocinada, essa convicção de que não estamos sós, de que existe uma espiritualidade superior, que existe esse presente da divindade que nos mantém confiantes, crentes de que estamos mergulhados numa atmosfera onde temos aqueles que estão abaixo de nós, aqueles que estão à frente de nós, e que a pluralidade das existências, né, ao nos mostrar que a pluralidade dessas inúmeras vidas é que nos permitiu ser esse momento presente, constituídos de forma tão diferenciada um do outro, de termos racionalmente a confiança de que somos irmãos, temos inúmeras existências pretéritas, de forma a que cada um, pelas suas escolhas,
tem o seu cabedal, tem a sua bagagem, por isso somos tão diferentes. Essas vicissitudes que enfrentamos não nos torna rebeldes ante a condição de que fomos preteridos pela divindade em nossa sorte ou nossa má sorte na existência. Então, quando vislumbramos que temos os irmãos que ombreiam conosco a existência, nessa infindável, né, forma, maneira, jeito, oportunidades, então, temos a certeza de que estamos no convívio com espíritos que têm a sua existência para dar cabo dela, tem aquelas vicissitudes às quais ele está sujeito. Então, a justiça divina, a presença desse amor divino, a confiança dessa divindade que não é punitiva, que não é vingativa, que não nos lança aquela sorte definitiva, né, de não ter o avanço permitido, de não ter condições de continuar evoluindo, enfim. A gente tem a convicção, né, isso tudo faz se encaixar em nossas convicções, de que essa diversidade de alternativas é função exatamente da diversidade de escolhas, a diversidade de caminhos escolhidos por nós no passado, enfim, a bagagem que cada um tem, o tempo de existência de cada um. Então, a certeza, né, ao olharmos o passado, compreendermos que existe uma lógica nessa construção mental, nessa convicção que carregamos de que basta que a gente una 2 pontos que você tem uma reta. Isso é da geometria. Então, se você une esses 2 pontos, é só aí você imaginar, né, o sentido disso tudo. Você tem o caminho, e o caminho mostra que em dos vários pontos do passado, do nosso passado, que constitui a bagagem de hoje, indica algo para onde estamos nos dirigindo. Indica que estamos nessa direção, nos constituindo pessoas melhores. Por quê? Porque passamos a conhecer cada dia mais a natureza do nosso irmão. E à medida em que temos contato com tudo que nos rodeia, isso nos torna exatamente os diplomados de amanhã, exatamente em conhecer quem está à nossa volta. As vicissitudes enfrentadas por todas constrói personalidades, né? Aprimora o espírito, avança em valores, e esses valores convergem sempre para o conhecimento daquele irmão que ombreia conosco a existência. E à medida em que aprimoramos esse conhecimento, né, que a gente vai, então, tendo condições de nos perceber nesse caminho evolutivo. Então, a ideia de futuro, ela está, assim, muito próxima a isso tudo que está sendo tratado. E o futuro suscita que olhemos exatamente a trajetória, mesmo que seja essa pequena trajetória passada, ou que imaginemos, raciocinemos que, para chegarmos onde chegamos, um passado teve que existir, diferente para cada um de nós, né? Com alternativas 1000, com possibilidades 1000, com enfrentamentos corajosos, outros de nem tanto sucesso. Então, isso tudo encadeia uma coisa chamada confiança
no processo. Então, a gente percebendo que não estamos sós nesse aspecto crescimento espiritual e a colheita futura disso tudo. Então, tudo se encadeia, e nesse aspecto é que a doutrina é extremamente consoladora, porque a confiança nesse futuro, né, a de que estaremos juntos com aqueles com quem construímos simpatias, afinidades, aqueles que nos são afins, e que as nossas mazelas, as nossas diferenças, elas serão, ao longo dos tempos, deixadas para trás. Então, esse exercício do que está para trás e aquilo que nos espera é racional, essa construção mental que a razão pode admitir, como ele diz no item 2, de que todos estamos nos constituindo almas melhores, espíritos mais evoluídos. Então, a certeza da vida futura, porque é impossível que tivéssemos chegados até aqui, né? E se o ponto de partida, o ponto zero, fosse nessa existência, né? É irracional pensar que teríamos nos constituídos conhecedores de tanta coisa que ocupa o nosso mental, né? Então, essa análise esse passeio que a gente faz para trás e para frente, né, sempre vai nos mostrar, olha, viemos nos constituindo pessoas melhores. E é racional pensar, a razão nos contempla, né, pensar que seremos melhores amanhã, estaremos com aqueles com quem amamos, enfim, todas as construções, todo o nosso esforço, ele será recompensado. Ele vai contemplar exatamente a sublimação, essa evolução natural. Do item 3, eu pensaria isso, Alvanira. Muito obrigada, senhor Amauri. Roselane, seja muito bem-vinda. Por favor, cumprimente nossos ouvintes. Boa noite a todos, os ouvintes, aos amigos da telinha. Hoje eu fiquei de castigo aqui, mas eu fiquei só ouvindo, né? E que é sempre muito bom essa oportunidade de a gente discutir Kardec, discutir essa doutrina tão maravilhosa e tão consoladora. E eu aguardo a próxima rodada, então, para fazer minhas considerações, tá? Por favor. Vera Lúcia, por favor, a sua contribuição, depois eu passar lá para a dona Meire e venho na Roselane, tá bom? Tá bom. Vai ao encontro do que o Amauri falou, né? A questão da nossa construção, do nosso eu. Tá baixinho de novo, filha. Desculpem. Vai ao encontro do que a Amauri falou, né? Que é a construção desse nosso eu. Eu vou dar exemplo da minha pessoa, né? Como o professor Enzio sempre fala. Vamos colocar na primeira pessoa. Eu só consegui rever o meu comportamento de tal forma que eu realmente começasse a fazer uma vigilância para mudar de atitude a partir do Espiritismo, a partir da doutrina espírita. E isso é uma das questões que, como muito bem falou a Amauri, o Allan Kardec traz, né, que a grande divindade que Jesus nos deixou foi essa relação do futuro com a razão, né, com a questão da vida eterna e a razão, e as mudanças que isso precisa necessariamente acontecer no nosso ser. E vai acontecer a partir dos nossos hábitos, dos nossos costumes,
das nossas condutas, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. E quando a gente começa a um pouquinho fazer algumas mudanças, ter um comportamento mais vigilante, isso acaba ocasionando reflexo nas pessoas a qual nós estamos em torno, que também estão buscando a mesma coisa, também estão buscando a melhoria pessoal, né? E hoje até estava conversando com o meu marido, falei assim, nós estamos bem obsoletos, né? Já estamos ficando obsoletos na sociedade. A instituição tem um WhatsApp de que tudo que rola vai para o WhatsApp, né? E de coisas boas e de coisas não tão boas assim, de coisas que ridiculariza, dentre outras de elogios e potencializa ali a interação social. Aí eu falei para ele, olha, eu não sabia que tinha e eu não quero um WhatsApp desse no meu celular. Falei assim, se eu estou buscando melhoria pessoal, que dentro da doutrina de Deus, tentando me desvencilhar de momentos de fofoca, para que eu vou querer entrar num WhatsApp que rola de tudo, que não tem ética, não tem moral, não tem lei, né? Um espaço sem lei ali. Então, isso acaba nos trazendo realmente um pensamento, um diferencial para a gente conseguir avançar. Eu, em outro grupo de estudo, eu já tinha falado. Falei assim, eu passei anos e anos rezando e pedindo para Deus me ajudar a me tornar uma pessoa melhor. E quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu falei, epa, o que eu estou fazendo de fato com a minha conduta para eu me tornar uma pessoa melhor? Deus certamente quer que nós nos tornemos uma pessoa melhor. Tanto que ele deixou a doutrina para que a gente pudesse segui-la, para que a gente pudesse ver qual é o caminho que nós precisamos ter para chegar a ser uma pessoa melhor. Nos enviou Allan Kardec com essa teoria fantástica. Mas e eu? O que eu estou fazendo? Basta eu rezar, orar e pedir? Ou eu tenho que realmente me olhar no espelho, ver as minhas imperfeições e buscá-las, superá-las? E ter ciência de que eu não vou conseguir superá-las da noite para o dia, porque eu não as adquiri da noite para o dia. Eu provavelmente tenho questões, que até perguntei para a Mauri, em outro estudo, né, Mauri? Tenho características que eu trouxe de experiências de vidas anteriores a essa e ainda aquelas imperfeições que eu adquiri nessa vida. E eu vejo assim que o plano de Deus para cada um de nós é tão perfeito que ele nos coloca em ambientes sociais que nos leva a emergir as nossas imperfeições, para que a gente possa trabalhar. Porque se eu nascesse numa outra família, com outra característica, que não possibilitasse emergir as minhas imperfeições que eu preciso trabalhar, eu ia passar por essa vida em branco. Porque eu não trabalhei nada daquilo que eu precisava trabalhar para conseguir dar um passinho a mais nesse processo de melhoria moral, dentro da questão da doutrina de Deus, né? Dentro da moralidade de Deus. Então, Deus é perfeito desde que nós reencarnamos até depois que nós desencarnamos. Porque quando a gente desencarna, a gente já leva também escrito num caderninho, né, na nossa memória,
aquelas questões que a gente não conseguiu avançar, mas que numa próxima oportunidade, numa próxima encarnação, a gente vai poder trabalhar. Então, um passinho de cada vez, tenho certeza absoluta que um dia nós chegaremos lá, todos nós. Perfeito, Vera Lúcia. A necessidade de que a gente mergulhe a colher no fundo do copo que tinha lodo e água, né? E faça mexer tudo isso, mude a textura, mude a coloração, para então essa colher somos nós mergulhando dentro de tudo que nós temos de sombras, de passado, para tentar mudar, né? E assentar de novo até ficar límpida e perfeita a água. Como dizia lá na escola primária, que eu tive que decorar, insípida, inodora e incolor. Tinha que aprender isso e responder na prova lá na terceira série do ano primário. Tão cristalina a ponto de ser insípida, inodora e incolor. Né? E isso é a perfeição, como é a perfeição da água, é a perfeição que buscamos. Meire, minha querida, a mulher que andou de avião e se emocionou. Todo mundo tem medo, ela se emocionou. Olha que lindo. Abriu o microfone, amor. Abra o microfone. Eu estava dizendo, eu chorei muito de emoção. Que lindo que é, como que Deus é lindo. Eu falava isso. Meu Senhor, o Senhor é lindo, que maravilha, né? Então, aqui, porque a certeza da vida futura faz com que o homem sofra sem se queixar das misérias da vida presente, né? Então, vejamos que quando Jesus veio ao mundo, ele falou: o meu reino não é deste mundo. De onde seria esse reino? As pessoas que se dizem cristãs, pelo menos, que creem em Jesus, né? Fica fácil de entender, né, que a vida futura existe realmente, né? E nós temos as provas para passar. E que bom quando nós passamos bem as nossas provas. Porque quando a gente vai fazer uma prova na escola, a gente estuda, porque a gente quer tirar 100 na prova, ou uma nota muito boa, né? Então, nós temos que aproveitar os momentos de sofrimento, de dor. Temos também momentos de alegria, né? Como não? Deus nos proporciona esses momentos para que nós ganhemos forças, energias, para quando vier a dificuldade, a gente estar firme, né? Se nós somos cristãos, por que não acreditar na vida futura? Não tem explicação, sendo que o próprio Cristo falou: o meu reino não é deste mundo. Se não é deste mundo, de onde que ele é? Né? E as pessoas, todos nós, quando passamos por dificuldades, devemos nos esforçar para tirar uma nota boa nessa prova. Né? Todo mundo quer ser aprovado. Não deixemos as dificuldades passarem sem que nós façamos a nossa parte da melhor forma possível. Se nós erramos, foi porque nós somos frágeis ainda, somos fracos, mas nós temos que ter a certeza de que nós fizemos de tudo para acertar. Às vezes a gente erra querendo acertar. Quantas vezes, né? Eu quero acertar e erro. Então, aí nós falamos que nós nos equivocamos. Porque o erro, propriamente dito, é aquele que a gente faz consciente de que estamos fazendo. Né? Uma vez o meu filho, o nosso segundo filho, a professora de matemática falou assim para ele: Tiago,
você errou aqui. Ele falou, não, professora, eu não errei. Eu me equivoquei, porque eu achava que estava certo, né? Eu erraria se eu quisesse errar, mas eu não queria errar, eu queria acertar e errei. Então, foi um equívoco. Ele explicou isso para ela. Depois ela, como era minha amiga, veio falar comigo, falou, foi uma lição de moral que ele me deu. E é assim mesmo, né? E, então, quando nós sofremos com resignação, né? Por isso, bem-aventurados aqueles que sofrem, que choram, porque serão consolados. São estas pessoas que, quando estão passando por uma dor, sabem por que estão passando. Eu devo ter feito no passado alguma coisa, que eu magoei alguém, né? Tudo aquilo que fizerdes de mal ao seu semelhante, você vai receber. Está escrito no Evangelho isso. Ontem mesmo eu li isso aí. Você vai receber todo aquele mal que você infligiu ao seu semelhante por gosto, você vai ter que receber de volta. Ele vai ter que aprender. Se não aprende pelo amor, aprende pela dor. E o espírita, todos nós que somos espíritas, sofremos com resignação, até com coragem, pedindo a Deus forças para que nós possamos superar aquele problema, para que Ele possa nos dar forças para que nós não soframos tanto. Um dia, um homem chegou perto do Chico Xavier e falou para ele assim, Chico, chegou chorando perto do Chico. A minha casa foi assaltada, roubaram tudo que eu possuía. Eu estou desesperado. O Chico olhou para ele, ficou olhando para aquele homem e depois ele deu um abraço naquele senhor e falou assim, como que é bom restituir, meu filho. Né? Temos que restituir. Então, nós sabemos disso. Então, por que sofrer tanto, queixar tanto das misérias, né, pelas quais estamos passando? Vamos pedir a Deus que nos socorra, aos nossos benfeitores que nos socorra. Então, quem tem a certeza da vida futura, ele vai ter esse procedimento com certeza. Não vai ficar atormentando ninguém. Pelo contrário, ele vai saber agradecer a Deus por Deus estar dando a oportunidade para ele resgatar o mal que ele fez no passado. Ele vai ter essa certeza e vai querer sair triunfante dessa prova. Certo? Então, era essa a minha contribuição. Roselane, você pode ficar bastante à vontade, Tá bom. Pode contribuir conosco. Então, eu inicialmente queria me fazer valer das palavras da Verinha inicial, quando ainda estava nos bastidores, que ela falava dessa questão da doutrina se perpetuar ao longo da história. E por que isso, né? Porque ela foi construída em bases muito sólidas, né? E galgadas em dois princípios que são fundamentais, que é da verdade e do amor, né? E isso nos fortalece cada vez mais, enquanto espíritas, sabendo que se seguirmos esses dois princípios, da verdade e do amor, nós estamos no caminho no caminho de Jesus, no caminho correto, no caminho reto, né? E ainda, também com relação às responsabilidades. A doutrina, ela nos entra assim, de uma forma muito sutil, ela é muito sutil. Por quê?
porque não exige nada de nós. Mas essa certeza da fé, né, essa fé na vida futura, ela automaticamente nos responsabiliza para isso. E quando a Verinha coloca também de que, né, a necessidade dessa mudança, ninguém veio dizer, não teve nenhum, como diz assim, um anjinho que chegou no ouvido dela e soprou, ó, você tem que ser assim, você tem que se melhorar. Não, ela é automática. Ela vem de forma muito assim, muito branda, nos colocar essa responsabilidade. E daí a gente consegue trabalhar com o nosso livre-arbítrio, né? Sabendo de que essa fé na vida futura, nós precisamos fazer um presente, né, da melhor forma possível para que garantir, né, o nosso espaço, garantir a nossa fatia do bolo, né, para as próximas. Né? Então, nos impregnarmos destas premissas do amor, da melhoria, da nossa reforma íntima, né? Porque certamente é o que nós levaremos. Então, no item anterior, quando os adversários da doutrina falavam, né, que ela é sedutora de uma forma muito natural. Ela não exige, ela penetra nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes e nos leva a essa certeza. Inclusive, assim, como a dona Miri, né, colocou, que por sinal a gente já estava com saudade dela, né? Quando ela coloca assim, da leveza, porque a gente já consegue encarar, não que estejamos já prontos, pelo contrário, né? Muito nos falta ainda para chegar lá. Mas essa leveza que ela nos dá para encarar as situações, né? A gente passa a encarar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais serena as situações. E não se deixando levar por essas mazelas do dia a dia, pelas questões que a Verinha também coloca, né? De WhatsApp, de notícias. Então, isso aí a gente já consegue fazer um filtro. Ela é automático, né? Esse filtro. Claro que a gente muitas vezes dá 2 passinhos para frente e um passo que às vezes até do tamanho dos 2 passinhos que demos para frente a gente dá um passo para trás. Por quê? Porque somos imperfeitos, porque estamos aqui exatamente nessa escola, né, para esse aprendizado. E esses são os testes que nos vêm para ver até quando, né, e como está a nossa fé. Acho que seria isso. Obrigada. Perfeito, Roselane, muito obrigada. Nós estamos quase no final do programa e eu tenho certeza que o professor, na próxima sexta-feira, vai retomar esse assunto dessas questões aqui, né? Porque nós não vamos conseguir encerrar, eu até achei que nós iríamos encerrar as 6 questões, mas nós estamos na 4ª ainda, né? Então, não vamos conseguir. Vou passar para o seu Amaury fazer mais um comentário sobre a nossa 4ª questão, porque a pluralidade das existências, com a pluralidade das existências, hoje eu estou tropeçando na língua, gente, que é isso. Essas misérias têm razão de ser, são explicáveis e, em vez de acusarem a providência, consideram-nas justas e as aceitam sem murmurar. Seu Amaury, inicie nossas considerações, porque nós temos só 7 minutinhos, por favor. Pois não, Vanira. Então, a doutrina que os inúmeros espíritos nos trouxeram
há mais de 160 anos, só para falar do Livro dos Espíritos, 165. Um trabalho assim que nos guindou a certas convicções. E, para ser bem breve, se fizermos um contraponto com o materialismo, que é o que ele vem fazendo aqui, nessa fase da viagem e nessa fase dos comentários, que tipo de consolo o materialismo nos dá? Você pode se consolar com as misérias piores que as suas. Esse é o consolo que o materialismo dá, já que tudo é presente, nada é futuro. Quando o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, nos permitiu não só essa forma de enxergar a divindade, uma divindade amorosa, e que é para onde nós estamos indo, nada fere esse raciocínio. Trouxe no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, a figura, dos anjos guardiões. Trouxe no capítulo 9 do Livro dos Espíritos a influência constante da espiritualidade em nossa existência e todo o significado que isso faz e também o que não faz. Nos mostra com muita clareza aquilo que nós devemos retirar da frente dos nossos olhos e que nos impede de enxergar a existência tal qual ela é, tal qual ela precisa ser notada. A vivência exatamente daquilo que interessa para a evolução, nós vamos encontrar quando, nesse item 4 aqui, a gente não atribuir à providência divina as mazelas que existem na existência. Então, nos conectar a essa ideia de amor, nos conectar à ideia de que estamos nos encaminhando, já que tudo aqui trata de futuro, estamos nos encaminhando a ser essa perfeição, a percebermos esse amor, a sermos esse amor. Tudo faz um grande sentido. Então, falar de amor à luz do Espiritismo, à luz do que os espíritos, inúmeros espíritos, são os donos da doutrina, faz um grande sentido. Não nos fere a razão. Então, nessa hora, falar de amor não é uma coisa que seja como a gente conhecia essa gíria lá nas Minas Gerais, os tempos que eu morei ali, Rio de Janeiro. Aquele sujeito que vivia de ilusões, chamavam-no de ilus. Isso não é coisa de gente ilus. Isso faz um grande sentido. Então, falar de amor não é coisa de gente iludida, não é coisa de gente fraca, como o materialista faz questão de frisar. Então, faz um grande sentido, sim, você perceber que existe uma divindade amorosa que permitiu que chegássemos até aqui e que vamos chegar até lá. Algo que a gente tem que fazer é não perder tempo. Com certeza, seu Amaury, muito obrigada. Então, eu separei aqui para nós, do Livro dos Espíritos, a introdução no seu item 7. De fato, o Espiritismo se fundamenta na existência da alma e na sua situação após a morte. Com isso, explica a pluralidade das existências carnais e a possibilidade de elevação no mundo espiritual através da prática da caridade e do amor ao próximo. Então, essa é a minha contribuição lá, roubada lá de dentro do Livro dos Espíritos, E acho que é exatamente também uma resposta para essa questão da pluralidade das existências, Já que traz o fundamento que é a
existência da alma em todos nós. E essa alma somos espíritos, não podemos esquecer disso. Estamos nessa situação de encarnados, bonitos, feios, gordos ou magros, azul, rosa, pink, verde, limão, mas somos espíritos antes de qualquer coisa, né? E a doutrina nos deixa bem claro que temos que ter uma postura de homem de bem, né, para a nossa elevação espiritual, e que a vida futura é no mundo espiritual. Muito obrigada a todos. Nossa, foi maravilhoso estar com vocês hoje. Ao pessoal ali do chat, gratidão, gratidão, gratidão. E eu vou pedir a Roselane hoje para fazer a nossa prece final, né? E daí, para isso, eu vou fazer uma leitura enquanto ela se prepara, tá bom? E diz assim: não perca sua calma. Não se deixe dominar pela cólera, que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Contenha-se o mais que puder. Um simples raio de cólera pode destruir longas e pacientes sementeiras de amor e carinho. Procure dominar-se. Quem sabe se a pessoa que ofendeu não está doente? Não perca sua calma. Seu fígado é demais precioso para que você o estrague. Roselane, por favor, nos brinde com a prece final. Então, vamos agradecer ao Mestre Jesus por esta oportunidade de aqui estarmos reunidos mais uma vez e pedir que nos ilumine para que possamos, na medida da nossa evolução, do nosso adiantamento, também podermos controlar a nossa ira, poder controlar os nossos pensamentos, que nem sempre estão voltados para a divindade, podermos cada vez mais semear nos nossos convívios esta sementinha mágica que é a semente do amor, a semente da luz, e que ela possa brotar e crescer, assim como em nossos corações e nos corações daqueles que nos rodeiam. Nesse momento, então, pedimos que essa semente de luz seja plantada também no coração dos governantes, que neste momento encontram-se em guerra, mas que seja plantada também no coração de todos aqueles que passam pelas vicissitudes desse momento tão triste, que possam ser fortalecidos na sua fé. Muito obrigada, Senhor, e assim despedimos-nos com muito amor, hoje dando-nos essa paz, hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão a todos. Aguardamos vocês todos na próxima sexta-feira e provavelmente teremos a presença do nosso professor querido aqui, né? Que eu acho que vocês já estão cansadas da Alvanira aqui na frente. Boa noite a todos. Grande abraço, gente. Boa noite, gente. Tchau.